E aí, a busca por uma rotina aí de exercícios. Isso tem sido muito intenso e fora do ambiente das academias. Tem levado aí cada vez mais pessoas a praticar a calistenia. O nome pode ser estranho, mas a modalidade é uma veterana. Com seus fundamentos desenvolvidos há mais de um século, a calistenia combina movimentos como abdominais, flexões de braço e exercícios na barra. É isso mesmo, e nós estamos aqui com a educadora física e coordenadora do curso de Educação Física da UniBH, Kênia Oliveira. Muito bom dia, Kênia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Kênia, calistenia parece um palavrão, né? Que nome é esse? E é algo que já existe há bastante tempo. Conta pra gente, será que não era tão divulgado ou porque a gente não conhecia, não era tão ouvido esse nome? Não, então, a calistenia é a precursora da ginástica moderna, né? A calistenia ela veio como os primeiros movimentos ginásticos que a gente tem na história. E aí depois desenvolveram as ginásticas artísticas, ginástica rítmica, ginástica aeróbica. Então, é um resgate mesmo daquilo que já existiu no passado. Mas agora com um tom de fitness, né? Porque o que aconteceu, na verdade, é que utilizam-se hoje exercícios calistênicos e transformou-se isso num produto e o mercado fitness absorveu esse produto. E, na verdade, os praticantes da calistenia que a gente tem hoje, eles usam nomes diferentes também. Certo. Né? A gente tem um grupo aqui em Belo Horizonte que se chama Street Workout, né? Que é o exercício na rua. Então, assim, são nomes diferentes. Essas praças, por exemplo, com equipamentos, podem ser chamadas de praças calistênicas? Por exemplo, que a gente tem a prefeitura onde coloca exercícios. Não, na verdade não. Essas praças são praças com exercícios tradicionais, né? São praças que têm alguns aparelhos que você faz exercícios diversos, mas exercícios tradicionais. Os exercícios calistênicos, eles não precisam de equipamento, né? Na maioria das vezes. Dá exemplos pra gente. Então, são exercícios que demandam muito de uma consciência corporal e demandam muito de força. Então, a pessoa, por exemplo, ela fica pendurada numa barra e ela tem que conseguir fazer uma flexão de quadril, que é levar os dois pés juntos até quase que encostar na barra e voltar. São exercícios muito próximos com a da ginástica artística, que é aquela antiga ginástica olímpica, do solo, da trave, das argolas. São movimentos muito parecidos com aqueles. Mas são de alta performance? De alta performance, não é qualquer um que consegue fazer, né? Quais são os princípios básicos da calistenia, então, Kênia? Então, os princípios são, você faz exercícios que envolvem muita força muscular e muita consciência corporal. Não é uma prática para quem quer se adequar fisicamente, é para quem já está bem condicionado, né? Não necessariamente, porque você pode ter uma progressão, né? Você pode pegar um sedentário, um iniciante e começar desde o início, fazendo exercícios mais simples, como flexão de braço, barra paralela comum, e aí essa pessoa vai se desenvolvendo. Mas, no geral, né, as séries de exercícios calistênicos, elas são bem complexas e bem difíceis de serem executadas. A gente tem até algumas fotos. Coisa simples, gente. Tipo coisa que vocês fazem ali, ó, com a mão nas costas. Isso se tivesse aqui, eu faria. Isso é literalmente fazer com as mãos nas costas. Olha pra você ver. Literalmente. Eu faria isso aí com tranquilidade se tivesse alguém por baixo me ajudando a levantar. Deitado, eu acho que você consegue fazer já. Você Uau. deitar ali no chão. Ali. Esse moço está pendurado ou ele está voando? Ele está pendurado. Ele está com 2 dedos, eu não consigo ver daqui, mas ele está segurando a barra com 2 dedos, Kênia, é isso? Pelas fotos vocês podem perceber como que demanda força física e consciência corporal, né? Uau. Não é para qualquer iniciante. Ali você tem que ter muito mais força do que consciência, né? Não? Tem que ter os dois. Tem que ter muita concentração, né? Também. Naquilo que você está fazendo. Ele puxa um pouco, tem alguma semelhança, por exemplo, do próprio Pilates? Porque o Pilates também tem muitos movimentos de sustentação, assim. Todos dois, tanto o Pilates quanto a calistenia, eles vêm do treinamento funcional, né? Então, CrossFit, Pilates, todos são dessa vertente de treinamento funcional que a gente... Quem que é o público que deseja a calistenia, né? Para que público? Qual que é o propósito da calistenia de verdade? Então, o que eu percebo é que as pessoas querem se exercitar cada dia mais, né? A gente vê uma preocupação da população em fazer atividade física. E algumas estão, assim, um pouco
desestimulados com os exercícios tradicionais, né? Desestimulado com a musculação, por exemplo. Eles querem um desafio, né? Eles querem fazer uma coisa desafiadora, uma coisa diferente, inovadora, desafiadora, porque são exercícios desafiantes. Para você chegar numa posição daquela que a gente mostrou nas fotos, você leva tempo, né? Então demora. E é uma coisa desafiante que dá um estímulo a mais para o praticante. Em Belo Horizonte eu conheço apenas um grupo que pratica calistenia, às vezes até tem mais grupos, mas eu não conheço. E esse grupo é um grupo de jovens, basicamente jovens e a maioria homens. Tem mulheres também, mas são poucas. Normalmente é ao ar livre? É ao ar livre. Os grupos se reúnem e exercitam se reúnem em praças, fora. Sim. Por isso esse nome Street Workout? Exatamente. Mas eles às vezes usam espaço de academia também. A gente tem alguns estúdios de treinamento funcional que eles são apropriados, né? Tem barras e tem paralela, aquelas argolas fixas no teto que auxiliam nos exercícios calistênicos. A dona de casa que está assistindo o programa agora, por exemplo, ela está pensando assim, como eu gostaria de praticar calistenia, não é? Mas ela pode, o cidadão comum, né? Você citou de um grupo de jovens, né? Que certamente deve ser todo mundo malhado, deve ser gente que gasta muito tempo na academia. O cidadão comum, ele pode ser um praticante de calistenia? E quanto tempo, em média, levaria para um cidadão comum? A gente poderia chamá-lo de calistênico ou não? Pode, exercícios calistênico. Eu acho que o cidadão comum, ele poderia fazer um exercício funcional, que é muito importante para a saúde, trabalha tanto flexibilidade quanto força, quanto resistência, quanto a condição cardiovascular. O treinamento funcional ele é muito interessante para a população em geral e ele pode ser o precursor da calistenia. Depois que essa pessoa já tiver uma condição melhor, ela passa a fazer os exercícios calistênicos. E quem seria aquela... Normalmente você tem, seja lá um personal, seja um educador físico, no caso da calistenia, até porque você falou que tem um grupo. Então, e não é algo comum. E às vezes tem gente que está assistindo e achei interessante. Só que ela não vai fazer isso sozinha, né? Porque isso pode ser até perigoso. Né? Ela pode fazer algum movimento, alguma coisa onde ela pode vir a machucar, ter alguma lesão. Quem que seria o profissional ideal para estar acompanhando? E onde encontraria esse profissional também? Você tocou num ponto muito importante, porque o que a gente vê hoje são pessoas autônomas, né? Elas estão fazendo por conta própria. Então, como a gente tem aí tudo, a informação com muito acesso, eles entram na internet, veem vídeos do YouTube. No professor Google, né? Exatamente. E aí copiam séries de exercícios calistênicos da internet e reproduzem isso. Então, não tem nenhuma questão técnica envolvida, ou seja, qual a posição melhor para você iniciar o exercício sem ter alguma lesão. Mas há um risco de lesão aí sério, até porque envolve risco muito sério. Um estresse assim da musculatura vai até o limite, né? Exatamente. Então, acho que o acompanhamento de um profissional de educação física é muito importante, porque o profissional de educação física vai saber adaptar aquele exercício para a realidade daquele aluno, saber fazer uma progressão mais adequada, né? Saber fazer posturas corretas para não gerar algum tipo de lesão. Porque usa o próprio peso do corpo, né? Exatamente. E assim, às vezes uma pequena diferença de posicionamento articular faz um estrago. Mas pela especificidade do tipo de exercício, eu penso que nem todo profissional também deve estar pronto para orientar esse tipo de exercício. Porque é muito novo, né? A calistenia, ela é antiga. Isso, e ela voltou agora remodelada na versão fitness. Mas o profissional de educação física, ele consegue adequar sim, porque a gente se baseia em conceitos fundamentais da educação física, que é a cinesiologia, anatomia, treinamento esportivo. Então, utilizando esses conceitos, a gente consegue fazer uma prescrição adequada que não vai gerar nenhuma lesão no praticante. Agora, Kênia, quais são os resultados que o praticante ele espera e qual que é a média de tempo para ele alcançar esses objetivos? Olha, os resultados são fantásticos, né? Você fica com um condicionamento físico muito bacana, com força muscular, sem contar a questão da estética, né? Mas a gente tem que pensar que a pessoa que chegou nesse nível, ela já tinha feito atividades prévias, ela já tinha... Já passou pela prática do exercício funcional, né? Não só, às vezes do tradicional também, do funcional. Exatamente. Então, o exercício calistênico por si só, ele não traz esse resultado que a gente vê hoje no praticante de calistenia, né? Esse resultado que ele tem hoje, aquele corpo escultural, ele veio de
tempos de exercício. Já é um trabalho. Exatamente. A gente não pode ver o exercício calistênico como o alcance do corpo perfeito. Não é. O exercício calistênico, ele vai dar um a mais, né? Ele é uma progressão. Você acha que você como profissional da área, você acha que pela dificuldade que se parece ter nesse tipo de exercício, o mercado está pronto para absorvê-lo? Né? Porque é verdade que as pessoas buscam cada vez mais ter um condicionamento físico melhor. Pelo que eu estou entendendo, a calistenia ela até ajuda no condicionamento físico, mas você precisa ter uma experiência, um histórico de vida na educação física, um histórico adequado para praticar. Você acha que o mercado está pronto para absorver esse tipo de exercício? Eu não sei se o mercado ainda está pronto, mas nosso mercado ele vai se adaptando, né? Daqui a pouco a gente consegue absorver isso de uma forma melhor. Uma demonstração de que o mercado não está pronto é que os praticantes estão fazendo isso sem nenhum tipo de ajuda profissional. Né? Eles estão fazendo ao ar livre, reproduzindo coisas que já existem, sem saber se aquilo realmente está adequado para aquele tipo de população, né? Sem fazer uma coisa personalizada. Mas, Kênia, um dos pontos favoráveis dentro desse assunto que o Jean tocou, esse preparo do mercado, também você como educadora física, você já nota, você já observa que a consciência até do brasileiro está mudando por essa questão de uma adequação física, de um preparo físico melhor? Sim. Cada vez mais as pessoas querem se exercitar, né? E o que a gente observa, que a gente discute muito lá na faculdade, é que as pessoas querem se exercitar, mas elas querem fazer coisas prazerosas, né? Elas não querem aquela atividade física maçante, de ficar indo para academia. Fechado. Exatamente. Então isso é um desafio para o profissional de educação física. Como fazer com que a população tenha adesão à atividade física? Porque não adianta você se inscrever numa academia, ficar 3 meses e sair. Daí um ano você volta, faz uma nova tentativa, aí você tenta uma outra modalidade. E você nunca tem uma adesão que é importante para você. Nós estamos vivendo uma época agora, vamos dizer assim, que agora se torna crítica, né? O pessoal quer aproveitar esses 2 meses aí que antecedem o verão para entrar em forma dos outros 10 que ficaram para trás, né? Aí vem as fórmulas mágicas, né? Isso. As Então, dietas vem as da promessas, moda, os perigos, né, que acabam surgindo com isso. A gente Exatamente. chega no final, mas eu queria só te perguntar, você é praticante? Da calistenia? Ou não. já fez alguma vez? Eu faço exercícios funcionais. Às vezes eu tento me arriscar um pouco mais. Mas não é fácil, Mas né? aquelas posturas da calistenia são bem complexas. Agora, um diretor de áudio aqui nosso, ele falou que isso aí para ele está muito diferente, para ele está muito difícil, que ele está praticando um outro exercício, uma outra modalidade, não é a calistenia, é a churrascaria. É o nosso Vini lá, o nosso diretor de áudio. Aí é complicado. Ele pode até praticar churrascaria, mas que ele faça uma atividade física também. Pois ele está fazendo levantamento de garfo, assim, só essa não e vai... é exímio nisso. Só essa não dá resultado. Qual que é o conselho para outros Vinis que estão nos assistindo aí, que gostam da churrascaria e... O conselho faça atividade física, né? Dedique-se um tempinho, que sejam 2 vezes por semana só. Já tem estudos que mostram que 2 vezes tem o mesmo efeito que 4. Então, assim, não custa nada 2 vezes a semana, 40 minutos. Aí você continua indo para churrascaria. Tá vendo, Vini? Aí, ó, compensação, cara, ó. Aí. Dica aqui do De Tudo Um Pouco para você, hein, cara. Kênia, querendo te agradecer, muito obrigada.